Louvado seja o nome do Senhor. Números 27, você vai entender o mistério aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por sua causa, Deus muda a lei. Mas eu quero te dizer uma coisa, louvado seja Deus. Sem herança, ai, ai, ai. Sem herança você não vai ficar. Eu vou pegar uma outra Bíblia aqui. Eu tenho um mistério aqui com a espada, porque tem Bíblia que a gente já tem tanta intimidade com ela. É assim ou não é, irmãos? Tem Bíblia que a gente tem tanta intimidade com ela, que automaticamente ela já cai na página certinha. Vamos lá, queridos. Deixa eu te falar, vamos ao texto. O título fala: a lei acerca das heranças. A lei acerca das heranças. E diz assim: e chegaram as filhas de Zelofeade. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante ao Senhor. Vai entendendo isso, querido? Vai entendendo isso. Talvez, ao ler juntamente comigo o texto, ou até mesmo ao ouvir esse texto, talvez você não entendeu a mensagem. Mas para nós entendermos isso aqui, nós temos que voltar a um tempo atrás. Que tempo foi esse? Louvado seja o nome do Senhor. Que tempo foi esse? Foi o tempo aonde o Senhor, o Senhor já tinha feito uma promessa para o povo de Israel, que o povo iria entrar numa terra boa, terra prometida. Uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que manasse leite e mel. Então chegou o momento em que o Senhor chegou para Moisés e falou para Moisés o seguinte: Moisés, olha, separa 12 homens para atravessar o Jordão e espiar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. O Senhor deu uma ordem a Moisés: separa 12 homens e manda eles ir lá. Porque é lá, é essa terra que eu prometi. Mas manda eles irem lá e dar uma espiada nessa terra. Entenda bem isso. A Bíblia vai dizer que Moisés separa 12 homens. Entre esses 12 homens estavam dois que faziam a diferença: Josué e Calebe. Você conhece a história. Esses homens, eles atravessaram o Jordão e foram conhecer a terra. E ali eles ficaram durante 40 dias, espiando, olhando a terra, como que era a terra, porque Moisés deu uma ordem: olha, vocês vão lá, olham a terra, vê se a terra é boa, vê o que tem naquela terra, sonda o território, depois me traga aqui a notícia de como é essa terra. Passaram-se 40 dias, voltam aqueles homens, entenda bem isso. Voltam aqueles homens. Eu quero imaginar e conjecturar aqui que primeiro, na frente correndo, já voltaram 10. Josué e Calebe já voltaram um pouco mais atrás. 10 homens voltaram, correndo para trazer a notícia para Moisés e para todo o povo. E qual foi a notícia que eles trouxeram? Qual foi a notícia que eles trouxeram? A notícia foi o seguinte: Moisés, não há condição nenhuma de nós tomarmos posse daquela terra. Veja bem isso, a terra que o Senhor prometeu. Se Deus promete, querido, Deus garante, não é assim? Se Deus prometeu, Deus garante. Mas havia esses 10 que corromperam toda a congregação. Eles vieram totalmente negativados,
totalmente descrédito da palavra de Deus, dizendo, não há possibilidade nenhuma. A terra é boa, Moisés. Realmente a terra é boa, mana, leite e mel, Moisés, mas lá tem gigantes. Não tem como a gente tomar posse. São homens grandes, Moisés, não tem como. Veja bem, nós estamos falando de um povo que atravessou o Mar Vermelho, nós estamos falando de homens que viram os feitos do Senhor no Egito, nós estamos falando de homens que viram o Senhor alimentar, cuidar do povo durante o período do deserto. Deus não deixou faltar nada, mas quando eles se deparam com os gigantes, quando eles se deparam com a dificuldade, ele diz, não tem como. Isso daí Deus não vai vencer. E às vezes acontece assim na minha vida e na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Deus te deu uma família. Deus te deu um emprego. Deus te deu um ministério. Deus te deu algo nas tuas mãos. Mas, querida, entenda, diante de todas essas bênçãos que Deus nos dá, nos abençoa, nós vamos deparar com o gigante. O gigante representa problemas, o gigante representa barreira, o gigante representa impossível. Mas eu quero te dizer que nós servimos um Deus que é perito em causas impossíveis. Esses 10 homens vieram trazendo essa notícia para Moisés. Aí eles corromperam toda a congregação. Não, Moisés, não tem como. Eu não vou para lá, tem gigante. É assim, é assado. Porém, a Bíblia vai dizer que vem Josué e Caleb. Olha isso. Josué e Caleb, eles vêm. Mas quando eles vêm, a Bíblia vem dizendo que eles vêm trazendo cacho de uva. Não era aquele cacho de uva que você vai lá no sacolão comprar. Não era aquele cacho de uva que você vai lá no mercado comprar. A coisa era tão tremenda que a Bíblia vai dizer que eles vêm trazendo cacho de uva sobre os seus ombros. Um segura numa ponta, outro segura na outra. Vem trazendo a amostra dos alimentos que tinham naquela terra. Quando eles chegam diante de Moisés, eles vêm falando assim, Moisés tem toda a condição, a terra é maravilhosa. Irmão, a pior coisa que tem é você andar com pessoa negativa. E você pode observar que os negativos, o número é maior do que aquilo que é positivo. Josué e Caleb falou, a terra é boa, Moisés, e aqui está a amostra, aqui está o fruto daquela terra. Vamos agora, Moisés, vamos tomar posse porque a terra é boa. Tem gigante, mas nós temos um Deus que é grande. Nós temos um Deus maravilhoso. E a Bíblia vai dizer, querido, que por causa desses 10 que corromperam a congregação, a ira do Senhor se levantou e aquele povo, aqueles murmuradores, não entraram na terra prometida. Não. Não entraram na terra prometida. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala para Moisés o seguinte, olha Moisés, somente aqueles que forem de 20 anos para baixo é que vão tomar posse da terra, porque esse povo aí que se corrompeu não vão tomar posse. Josué e Caleb, a entrada deles está garantida, mas esses murmuradores não entrarão na terra prometida. Eu quero te dizer uma coisa, continuo na mesma pegada de ontem. Se tem uma coisa que aborrece a Deus, é a pessoa que vive a murmurar. E o tempo vai se passando, vai vendo isso, para nós chegarmos nas filhas de Zelofeade. O tempo passa. Eles já tinham ido ver a terra. E chegou o momento de Moisés fazer o consenso, fazer o loteamento daquelas terras. Separar loteamentos para cada pessoa, cada família tomar posse da terra. E Moisés vai chamando por tribo, né? Moisés vai chamando por tribo, vai chamando cada um e vai, e Moisés foi dando a repartição das terras mediante ao número de família. Porque entenda uma coisa, as coisas de Deus é com ordem e com decência. Então Moisés, quando começa a separar, vai separando. A família tal, tá ali o loteamento, tanto de medida, para lá, para cá, e vai separando de um a um. Mas passou, acabou o loteamento e as filhas de Zelofeade, uma olhou para a outra e falou, ué, e nós? Moisés não falou sobre nós. Moisés não falou sobre a nossa família. Ué, o que está acontecendo? Por que nós não estamos incluídos na lista para tomar posse da terra? Para tomar posse da herança?
Louvado seja o nome do Senhor. O que está acontecendo? Entenda uma coisa, querido. O tema dessa mensagem hoje é essa. Por amor a ti, Deus muda a lei. Mas sem herança você não fica. Aí nós vamos para dentro do texto. Acompanhe aqui comigo. Agora você vai começar a entender. Porque vai dizer assim: as filhas de Zelofeade, aleluia, puseram-se diante de Moisés, dizendo. Agora você vai entender. Diante de Moisés, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Coré. Elas chegam até Moisés. Entenda bem isso. Nós estamos falando aqui de uma época onde era o princípio de tudo. Nessa época que mulher não tinha direito de reivindicar nada. Nessa época que mulher não tinha direito de falar nada. Mas essas 5 irmãs, elas entenderam o seguinte: olha, se a gente não for, aleluia, reivindicar aquilo que é do nosso pai por direito, nós vamos morrer nesse deserto. Nós vamos perecer nesse deserto. Atravessar o Jordão para tomar posse da terra prometida, já vimos aqui que nós não temos direito. Moisés não nos colocou nessa lista. Moisés nem mencionou o nome dos nossos pais. O que será de nós? Uma olhando para a outra, elas conversando. Mas entenda, elas não tinham direito de falar. Elas não tinham direito de pedir, muito menos de chegar até Moisés. Mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, quando você coloca no seu coração em não aceitar na tua vida a derrota, o fracasso, a miséria, o descaso, quando você aceita, determina no seu coração em não aceitar essas coisas e entregar a tua causa na mão de Deus, Deus vai mudar o quadro da tua vida. O que acontece é que muitas pessoas estão vivendo uma vida de derrota, uma vida de miséria, estão de cabeça curvada, estão aceitando essa condição de vida. Entenda que você tem um Deus todo-poderoso, que está pronto para te ajudar, um Deus todo-poderoso que falou assim para você: vinde a mim todos, os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, entenda uma coisa. Como essas mulheres chegaram até Moisés? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Tem mulher que quando ela toma uma decisão, nada para ela. Tem pessoa, até mesmo varão, que quando toma uma decisão, aleluia, não tem barreira, não tem dificuldade, eu vou ao encontro do meu milagre. Não foi assim que aconteceu com aquela mulher que há 12 anos ela padecia de um mal? Havia sobre ela uma lei. Qual era a lei? Ela tinha que ficar no isolamento e esperar a morte chegar. Mas a Bíblia vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Mas havia uma lei, ela não poderia ir até Jesus, ela não poderia passar pela multidão, ela era considerada imunda e pela lei ela teria que morrer à míngua. Mas aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, nasceu dentro dela uma fé. Minha querida, ainda que a lei diga que não tem jeito, ainda que o advogado disse que o juiz já encerrou a causa, já encerrou o processo, ainda que a medicina diga não tem mais jeito, estado terminal, não tem mais jeito, vai ter que fazer quimioterapia, vai ter que fazer a radioterapia, ainda que o senhorio da casa que você mora te dê uma ordem de despejo, porque há tempo você não paga o aluguel desde que o desemprego chegou. Mas entenda que você conhece um Deus, entenda que existe um Deus que pode e quer mudar o quadro e a história da sua vida. Você não pode cruzar os braços, você não pode cruzar os braços, aleluia. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma chamada, Deus te deu uma vocação, aleluia. Batalhe, lute, vá de encontro àquilo que é teu por direito. Deus te deu uma família, Deus te deu um casamento, Deus te fez gerar filhos. Não aceita ver o teu filho se envolvendo nas drogas, com a má companhia, se afundando a cada dia. Não. A Bíblia vai dizer que essas mulheres, presta atenção nisso, querido. Ela chega até Moisés e ela fala: Moisés, o nosso pai morreu no deserto
Mas ele não era um rebeliado, entenda bem isso. O pai dessas meninas não era um rebeliado. Ele não era um daqueles 10 que foram espiar a terra e vieram para corromper toda a congregação. Ele não era um dos que se deixou se levar na congregação de Coré. Não. Ele era um dos que apoiou Josué e Caleb. Sim, vamos tomar posse da terra. Aleluia. Era um dos que confiava no Senhor. Mas ele morreu, querido. Ele morreu no deserto como muitos morreram. Porque passaram muitos anos, querido. Até tomarem a terra prometida, muitos anos se passaram. O povo peregrinou durante 40 anos ali. Então elas chegam até Moisés e dizem: Moisés, o nosso pai não era um rebeliado, Moisés. Por que o nome dele não está nessa lista, Moisés? Por que que ele não é contado? Por que que você não separou um loteamento para a família do meu pai, Zelofeade? Por que, Moisés? Sabe por quê, querida? Entenda bem uma coisa, você que está assistindo essa live. Nessa época aqui, um homem que não gerasse, que não tiver... Era lei, querida. Entenda bem, era lei. Lei de quem? Lei de Moisés. Um homem que não tivesse filho homem, o homem que não gerasse filho homem, ele era considerado como uma pessoa que estava em pecado. Porque naquela época, o homem morresse, o chefe da família morrendo, quem ia ser o cabeça daquela família era o filho varão que ele tivesse. Porque mulher não tinha direito a nada. Mulher não era nem contada. Mulher não era nem contada na Bíblia. Só era contado homens. Mulher não tinha direito a nada. E o que aconteceu com esse homem? Ele só teve filha mulher. Ele teve a primeira mulher, teve a segunda mulher, tentava de novo, vinha mulher, tentava de novo, vinha mulher. Foram 5, querido. 5 filhas mulheres. E por causa disso, elas não teriam direito de tomar posse da terra. Porque eram mulheres. Porque eram mulheres. E assim acontece até nos dias de hoje. Quantas discriminação nós passamos por sermos mulher. Hã? Se você souber quantas pessoas me criticam, porque eu tenho o título de pastora, porque eu prego a palavra de Deus, porque mulher não pode. Até hoje ainda existe essa discriminação. Mulher não pode, mas nós servimos a um Deus que certa vez, Jesus estava num determinado lugar, aí alguém falou assim para Jesus: Senhor, tem um que não anda no nosso meio, mas em teu nome ele está curando os enfermos, em teu nome está libertando os oprimidos, expulsando o demônio, em teu nome está pregando. Jesus falou: aquele que não é contra mim é por mim, deixai. Jesus veio para mudar o protocolo. Jesus veio para quebrar a lei. Jesus veio para te dar direito. Jesus veio para te colocar por cima. Jesus veio para quebrar tabus. Louvado seja o nome do Senhor. E essas mulheres, elas chegam até Moisés e falam: Moisés, por que que o nome dele não está na lista? Só porque ele não teve filho varão? Só porque não teve filho homem? Aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer assim, irmãos. Eu conjecturo que para elas chegarem até Moisés, essas mulheres dribralam muitas pessoas. Porque até chegar Moisés tinha ali o seu ministério. Vamos dizer assim, Moisés tinha homens que ficavam na sua retaguarda. Não era todo mundo que chegava até Moisés, não, querido. Porque tanto é que lá no deserto mesmo, Moisés fez separação de algum grupo para cá, outro grupo para lá. E dentro desses grupos tinha o seu líder, tinha o seu maioral. O que eles não conseguiam resolver, aí sim levava a causa até Moisés. Mas essas mulheres, elas não foram até o líder da onde elas estavam, do grupo onde elas estavam, não. Elas foram diretamente a Moisés, a quem poderia resolver o seu problema. Sabe o que Deus está falando aqui para você? Ao invés de você pegar a sua causa e ficar se queixando com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu patrão, com o seu vizinho, com o seu amigo, apresente a Deus. Porque é Ele que pode resolver. O seu amigo, o seu vizinho, seu parente não pode fazer nada. Só o Senhor é que pode fazer. Como elas chegaram até Moisés? Não sei, querido. Eu não sei, mas aquelas mulheres foram ousadas. Elas estavam determinadas. Era o futuro delas que estava em risco. Era o futuro delas que estavam em risco.
Era a vida delas que estavam em risco. Ou elas avançavam, ou elas iam lutar por aquilo que era delas, que elas sabiam que tinha direito, ou elas iam perecer naquele deserto. Elas iam perecer. Havia uma lei. Havia uma lei. Mas ela falou o seguinte, olha o que essas mulheres falam. Querido, a Bíblia vai dizer assim, se você não tem sabedoria, peça a Deus, porque o Senhor dá sabedoria. Até para você falar com alguém, antes de você tomar uma decisão, antes de você tomar uma atitude, se você tem que conversar, vamos dizer assim, conversar, desenrolar algo com alguém, antes de chegar até ele, até ela, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus como você vai entrar nessa situação, como você vai entrar nesse assunto. Peça a Deus sabedoria. A Bíblia vai dizer que quando Salomão acaba de fazer o templo, acaba de construir o templo, o Senhor aparece a Salomão e fala, Salomão, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. E escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Aí o Senhor fala, Salomão, pede o que quiseres e eu te darei. Olha isso. Tu já pensou isso? Tu já pensou isso? O Senhor falou para Salomão, Salomão, pede o que quiseres e eu te darei. Salomão poderia ter pedido muita coisa, mas Salomão já foi sábio até em pedir. Ele falou, Senhor, eu quero sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para poder saber entrar e sair diante desse povo que o Senhor coloca diante de mim. O Senhor está falando, peça a Deus a cada dia sabedoria. Ao acordar pela manhã, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Senhor, me dê uma gota de sabedoria para me poder saber viver na terra dos viventes. Para que eu possa saber, Senhor, tomar atitude certa na hora certa, no momento exato. Peça a Deus sabedoria. E eu tenho a certeza que essas mulheres, para chegar até Moisés, elas foram sábias. Porque elas chegam até Moisés e dizem, Moisés, olha Moisés, eu não... em outras palavras, vamos imaginar que elas falam assim com Moisés, Moisés, eu não estou dizendo que você está errado, que a lei está errada. Não, Moisés. O nosso pai, ele morreu no deserto, mas ele não era um rebeliado. Ele não era um murmurador. Ele não vivia a murmurar. O nosso pai, ele morreu no deserto. E o erro do nosso pai, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar que ela foi pastor. Ô Moisés, o único problema que o meu pai teve foi que ele não gerou filhos homens. Moisés, mas pega a nossa causa e apresente ao Senhor. Porque naquela época só quem tinha contato direto com Deus era Moisés. Ei, aproveita que o véu do templo se rasgou e você, aleluia, tem acesso direto à sala do Pai, ao trono do Pai. Você tem acesso direto para falar com o Todo-Poderoso. Elas falaram, Moisés, pegue a nossa causa e apresente ao Senhor. Em outras palavras, eu imagino que elas falam, Moisés, o que o Senhor falar, está falado. Se o Senhor disser que nós não temos direito, nós vamos nos conformar, não vamos vir aqui mais te incomodar, Moisés. Mas eu quero ouvir da parte de Deus. Você tem a sua lei, existe uma lei, e pela lei eu não tenho direito. Mas eu quero saber o que o Deus Todo-Poderoso, o que ele diz, qual é a resposta dele. Deixou Moisés, meu Deus do céu, deixou Moisés numa saia justa. Colocaram Moisés numa sinuca de bico, como o outro diz. Colocaram Moisés contra a parede. Moisés ficou sem resposta. Moisés não sabia o que dizer. Moisés estava até como aquele bonequinho do emoji, né? Eu creio que Moisés ficou assim. Realmente. Vou pegar a sua causa e eu vou apresentar a Deus. Depois você volta aqui. Eu vou pegar a sua causa, vou apresentar a Deus. Depois vocês voltam aqui para saber a resposta. Vamos ver qual foi a resposta do Senhor. Olha isso, irmão. É tremendo isso. Versículo 6 diz assim. Olha isso. Primeiro versículo 4. Elas falando com Moisés. Versículo 4. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Ué, ele não tinha 5? Então, filhos homens. Porque ele tinha 5 filhas
varoas, 5 filhas mulher. Então, porque eram mulheres, tirou o nome da lista, porque não teve filho homem. Aí ela diz assim: dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Ou seja, o nosso pai não tinha filho homens, mas ele tinha irmãos. Ele tinha irmãos de Moisés. E por que nós não podemos ter direito à terra? Nós não podemos entrar na terra prometida porque ele não teve filho homem, mas ele teve irmãos. Então dai-nos a nossa parte em relação dos irmãos do nosso pai. Oh meu Deus, quanta sabedoria! Shubna sarabandarabe, aleluia. Olha como que elas chegaram até Moisés. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: e falou, o versículo 5 é forte. E Moisés levou a sua causa perante quem? Perante quem? Perante o Senhor. Moisés pegou aquela causa, não teve resposta. É a primeira vez que a Bíblia vai nos dar base que Moisés, diante de uma situação com o povo, ele não tinha resposta para dar para aquela pessoa. Aí o que ele faz? Ele pega aquela causa e apresenta a Deus. Você já pegou a tua causa hoje e apresentou a Deus? Hã? Eu estou aqui para orar junto com você. Eu estou aqui para te ajudar em oração, mas o Senhor quer que você venha orar. O Senhor quer que você, junto comigo, junto com todos que estão na live, pega a sua causa e apresente a Deus. Eu pego a minha causa e eu apresento ao Senhor. Eu pego a sua causa e apresento ao Senhor. Mas o Senhor quer ver de você uma atitude. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quem é que está aí na live, querido? Quem é que está recebendo essa palavra? Aí a Bíblia vai dizer assim, ó. Olha a resposta do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Moisés, acorda, elas estão certas. Existe uma lei, mas essa lei não é minha, porque eu sou um Deus justo. Está entendendo isso, irmãos? Existe uma lei, Moisés, pela lei da terra, pela lei dos homens, ela não tem direito. Aleluia, vão morrer no deserto, vão virar pedinte, vão virar, aleluia, vão ficar esmolando. É a lei dos homens, mas a minha lei não é assim. Porque eu sou um Deus justo. Eu sou um Deus zeloso. Eu sou o amor, sou o próprio amor. Queridos, é a palavra. É a palavra de Deus para a tua vida hoje. Por sua causa, Deus muda a lei. Mas sem herança você não fica. Mas depende de você. Você tem que reivindicar diante de Deus aquilo que é teu por direito. Pega a tua causa, apresente ao Senhor. A porta se fechou, apresente ao Senhor. A enfermidade chegou, apresente ao Senhor. É a crise no casamento, apresente ao Senhor. É o ministério, está passando luta, apresente ao Senhor. O Senhor falou para Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhe dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai passarás a elas. Meu Pai eterno. Aí eu te pergunto, se elas não fossem lutar pelo seu direito, qual seria o fim delas? Será que elas estariam registradas aqui? Será que essa passagem estaria aqui? Essas mulheres, nós podemos também dar um outro tema aqui. As mulheres que mudaram a lei de Moisés. Mulheres que mudaram a lei de Moisés. Porque o Senhor está falando: Moisés, as filhas de Zelofeade falam retamente. Ou seja, elas estão com a razão. Elas estão certas, Moisés. Pega aquilo que é do seu pai e dá a possessão de herança para elas. Moisés, não deixa essas mulheres perecerem no deserto. Aí é quando eu falo, irmãos. Jesus veio para mudar o quadro. Jesus veio para mudar o protocolo. Esse negócio de que você não pode, esse negócio de que você não tem direito, esse negócio de que você não pode falar, você não pode abrir a boca. Aleluia, isso é coisa dos homens. Mas Deus não dá essa palavra. Deus não dá essa palavra. O Senhor muda a história. O Senhor muda o quadro. Deus usa quem Ele quer.
da maneira que Ele quiser. Eu não estou nem aí se alguém fala, não tem pastora na Bíblia, pastora não pode dirigir igreja, pastora não pode apacentar, pastora não pode isso, não pode aquilo. Eu não quero saber o que as pessoas falam. Eu quero viver o que diz a palavra de Deus. E a Bíblia vai nos dar base, que todos nós temos direito de pregar, todos nós temos direito de falar do amor de Deus. E eu não vou me calar. E eu não vou me calar. Você sabe para quem que eu estou falando isso? Eu não vou me calar. E a Bíblia vai nos dizer, querido, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor fala assim, olha isso. Depois disso, o Senhor falou, Moisés, agora o negócio é o seguinte, a coisa vai mudar. Porque agora sou eu que vou dar a lei. Eu vou ditar aí o que você vai fazer. Tá uma bagunça aí, Moisés. Tá uma bagunça no arraial em relação da divisão de terras. Em relação da divisão de terra, tá desorganizado. O negócio não tá bem, Moisés. Então presta atenção no que eu vou te falar, Moisés. Olha aí o Senhor falando para Moisés. E falará aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança para a sua filha. É a Bíblia que diz. Alguém morreu, aleluia, alguém morreu, não tem filho varão, por causa disso, a varoa vai ficar desamparada, ela vai viver na miséria, no fundo do poço, derrotada porque o pai dela não teve filho homem. Não, Nanina, não, Moisés. Atenta bem que eu estou te falando. Quando alguém morrer e não tiver filho, então fará passar a herança para a sua filha. Se não tiver filha, então passar a herança dareis aos seus irmãos. Olha isso. A coisa está mudando. A coisa está mudando. Se não tiver irmão, o que vai acontecer? Então vai dar a herança aos irmãos de seu pai. E também se o seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que for mais achegado da sua família, para que possua. Isso aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Entendeu agora? Entendeu a importância de você não ficar de braços cruzados diante do processo, diante da luta, diante das adversidades? Pega a sua causa, apresente a Deus. Apresente a sua causa a Deus. Ainda que os homens digam, não tem jeito. Ainda que a circunstância diga que não, os governantes, as autoridades, não baixe a sua cabeça, pega a sua causa, apresente ao Senhor. Ele é que pode dar o veredito final. Ele é que pode te dizer, aleluia, o que pode e o que não pode. Eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é justiça. Aleluia. O nosso Deus, ele é justiça e ele é justo. E ele não vai deixar você desamparada. Ele não vai deixar você viver numa vida de derrota no fundo do poço, aleluia, de fracasso. Por isso o tema hoje, louvado seja o nome do Senhor, o tema hoje é esse, querido. Louvado seja Deus. Por tua causa Deus muda a lei. Mas sem herança você não fica. Entendeu? Sem herança você não fica. Sem a sua vitória você não fica. Sua vida, sua casa e toda a sua família. Receba em nome de Jesus para a glória de Deus. Amém, queridos? Receba aí em nome do Senhor Jesus